Tá, a gente está olhando o contrário. Vamos entrar. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É um prazer poder estarmos aqui para darmos início a mais uma escola bíblica. E nessa manhã nós temos o privilégio, né, de estarmos para tratarmos de um tema tão importante desse nosso trimestre, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Pastor Douglas Batista, ele é o comentarista desse trimestre, e nós gostaríamos de convidar você, meu irmão, você, minha irmã, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, e estará se deleitando conosco na reflexão dessa manhã de escola bíblica dominical, nosso professor, presbítero Diógenes, ele é o nosso professor dessa manhã, e é uma pessoa zelosa que tem procurado se dedicar na área do conhecimento, né? Tem feito aí, concluído a sua pós-graduação na História da Igreja, ali na nossa FAECAD, agora cursando, graduando, né, em Pedagogia. Daqui a pouquinho ele vai estar entrando, ministrando a lição para todos nós. E no dia de hoje, nós vamos estar refletindo, né, sobre a bênção espiritual do Senhor para a sua igreja. Hoje nós vivemos tempos difíceis, onde a teologia da prosperidade tem se propagado ao longo de algumas décadas em meio à sociedade cristã aqui brasileira, mas vamos ver quais são as bênçãos espirituais reservadas, né, para o seu povo, quais são as bênçãos que o Senhor tem reservado para a sua igreja. Hoje nós vamos estar tratando disso. Apesar dos tempos que estamos vivendo serem tempos difíceis, serem tempos trabalhosos, momentos em que a sociedade, de uma forma geral, está muito preocupada, não só com a questão da saúde física, mas também com a saúde financeira, com bens, com patrimônio, a questão de trabalho, enfim. Estamos diante de várias crises que estão aí se deflagrando na nossa sociedade brasileira e, por que não dizer, mundial. Mas estamos hoje diante também de uma proposta muito boa, à luz das Escrituras Sagradas, onde vamos estar falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, é um tema de muita importância para o povo de Deus nesses tempos que vivemos, tão críticos, né? Eu gostaria de fazer um convite a você, né, a que você possa estar lendo a sua Bíblia diariamente, meditando na Palavra de Deus, diariamente, estudando a Palavra de Deus. Veja que ler é uma coisa, estudar é outra coisa, né? E nós precisamos, para melhor compreensão bíblica, precisamos estudar, não somente ler, mas estudar a Bíblia Sagrada. Então, você, né, membro da nossa igreja, admin, Assembleia de Deus, Ministério em Nilópolis, você possa ser uma pessoa dedicada ao estudo da Palavra de Deus e aplicação da mesma na sua própria vida. É um convite que nós a te fazemos. Nós vamos estar fazendo a Deus uma oração, estaremos clamando ao Senhor nesta hora, né, por todos os nossos irmãos que estão conosco nessa manhã, já nessa live, para a Escola Bíblica Dominical. Vamos estar também orando ao Senhor pelo nosso país, nosso Brasil, pela sociedade brasileira. Vamos estar também orando pelas autoridades, né, constituídas em nossa nação, a fim de que possam ser conduzidas pelo Espírito de Deus a governar bem a sociedade que tanto carece do investimento, da dedicação desses homens que Deus permitiu que eles assumissem tais posições. E também vamos estar orando pelos nossos irmãos missionários, né? Nós temos aí muitos irmãos nossos no campo missionário e
há uma preocupação muito grande nesse momento em que a igreja, não só a igreja, mas toda a sociedade está vivendo essas crises, né? Crise do Covid-19, crise econômica já se instalando em virtude de várias pessoas estarem sendo demitidas de seus empregos, vários chefes de família, várias senhoras que também fazem a gestão financeira da sua família, do seu lar, e nossos irmãos missionários, famílias dos nossos irmãos missionários, estão nos campos, dependendo, claro, da bênção, da unção, da capacitação que vem do alto, e também da colaboração da igreja, da Santa Igreja. E nós queremos trazer a você, meu irmão, você, minha irmã, o projeto emergencial da nossa SENAMI, Secretaria Nacional de Missões, nosso secretário executivo da SENAMI, pastor Saulo Gregório. Ele tem sido uma pessoa, um instrumento usado por Deus. Alguns pastores no Brasil o têm tratado como o bispo das missões no Brasil e no mundo. E o nosso líder executivo da SENAMI, pastor Saulo, ele implementou aí uma campanha emergencial, né, para que possamos consignar recursos para ajudar as secretarias de missões das nossas igrejas, que têm enviado missionários ao campo, famílias inteiras ao campo, para que possam estar fazendo a obra do Senhor. Porém, nesse momento de crise, sabemos que existe uma dificuldade muito grande. Então, nós vamos estar colocando aí no Facebook as informações sobre a campanha, né, emergencial para socorrer os missionários. Vamos colocar em todas as redes sociais que temos. E eu quero pedir a você que você compartilhe, ao visualizar, compartilhe. Uma informação muito importante é que essa campanha ela não se destina à igreja como organização, porque sabemos que a crise financeira tem alcançado também, né, os recursos das nossas igrejas, mas queremos pedir que essa campanha alcance a você como pessoa, a fim de que você, tendo condições, sendo sensibilizado aí pelo Espírito Santo, possa contribuir para a campanha de emergência em socorro aos nossos missionários. Então, eu quero deixar para você esse pedido e nós vamos estar orando nesta hora, como citei há pouco, para que possamos dar início, já, à nossa escola bíblica dominical, na pessoa do nosso irmão presbítero Diógenes, que estará ministrando esta aula, né, na manhã desse dia. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra. Pai santo e justo, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo dia que o Senhor nos tem acrescentado, mais esta manhã, pelo privilégio de podermos estarmos juntos para estudarmos a sua palavra, as sagradas letras, hoje, dando continuidade a esta lição, esse segundo trimestre de 2020, com o nosso irmão, professor, presbítero Diógenes, estará ministrando esta aula. Quero te pedir, ó Deus, pelas famílias do teu povo na terra, quero clamar a ti, ó Pai amado, pela nossa sociedade brasileira, que eu possa abençoar as famílias desta nação. Toma em tuas mãos as autoridades constituídas. Nós estamos cumprindo uma orientação da tua palavra, intercedendo a ti pelas autoridades, em todos os seus segmentos, ó Pai, em nossa nação. Que eu possa ajudar essas pessoas, porque são falhas, são seres humanos, erram também, e precisam da tua bênção, da tua orientação, do teu direcionamento. Toma em tuas mãos, ó Pai, todas as autoridades, não digo aquelas que estão, ó Deus, em destaque, que estão em eminência, mas todas as autoridades que nem aparecem aos olhos da população, aqueles que, aos olhos da população, são chamados anônimos, mas que têm sobre seus ombros, ó Deus, responsabilidades que são afetas diretamente à população brasileira. Toma em tuas mãos esse povo. Rogamos a ti pela tua igreja na terra, nos confins da terra, que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos, missionários, missionárias, e sobre a sua chamada, ó Deus, atendendo a sua convocação,
e estão em obediência no campo, fazendo o trabalho em prol do reino. Por isso eu te peço, se eu posso abençoar aonde quer que esteja um irmão, uma irmã no campo, fazendo o trabalho, cumprindo o teu ID, a missão. Se eu posso, ó Deus, suprir as necessidades neste momento de tanta dificuldade no mundo, ó Pai. Nós queremos clamar a Ti. Se eu posso abençoar todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, ó Deus, nos lugares mais inóspitos, onde estão atuando, que o Senhor possa glorificar o Teu nome. E o Senhor possa abençoar, ó Pai, aqueles que não estão no campo diretamente, mas estão comprometidos, intercedendo por aqueles que estão lá no campo, ó Deus, e também aqueles que estão contribuindo. Se eu possa, ó Deus, abençoar a todos os que, de bom grado, com bom coração, buscam contribuir, em especial neste momento em que está sendo feito pela nossa Sename, através da pessoa do nosso irmão pastor Saulo Gregório, esta campanha emergencial em socorro às famílias missionárias. Nós temos, ó Deus, um projeto. O propósito é de alcançar 200 missionários no campo, 200 famílias, com a bênção de uma oferta emergencial. Nesse momento em que as igrejas, as secretarias de missões, estão atravessando também dificuldades, porque o teu povo também atravessa dificuldades. Mas eu te peço, ó Pai, que eu possa ajudar-nos neste desafio e que o teu nome seja glorificado, ó Pai, sobre nossas vidas, sobre a vida da tua igreja. Pai, quero te pedir a tua bênção sobre a vida do teu servo Diógenes, que estará ministrando esta aula nesta manhã. Ser com teu filho, ajuda o teu servo, usa-o para a glorificação do teu nome. Abençoe a todos que estarão acompanhando esta aula junto a Deus, a nossa página no Facebook. Se eu possa abençoar, ó Deus, as famílias, irmãos, irmãs, todas as pessoas que não só nesse momento ao vivo estarão acompanhando, mas aqueles que estarão visualizando e assistindo posteriormente também esta aula do dia de hoje. Que o Senhor possa nos dar uma manhã abençoada neste dia, no nome santo de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a sua vida, que possamos ter uma maravilhosa manhã de EBD com o nosso irmão Diógenes. Amém? Jesus seja conosco. No nome de Cristo, vamos ter um dia maravilhoso. Diógenes. Amém. Obrigado, pastor Marcos, pelas palavras. Eu gostaria de saudar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa nos conduzir nessa manhã com a sua graça e misericórdia. Bom, amados, nós estaremos agora tratando da nossa lição de hoje, cujo tema é a Igreja Eleita. A Igreja Eleita vai ser o tema da nossa lição durante esse segundo trimestre de 2020. Como já foi dito anteriormente aqui pelo nosso pastor, nós estamos utilizando esse recurso através do Facebook para continuar a missão da igreja, que é pregar o evangelho pelos 4 cantos da terra. E não podemos estar todos reunidos no momento nas nossas igrejas por conta dessa pandemia que o mundo está sofrendo, mas estamos continuando a fazer a vontade de Deus, que é transmitir o evangelho ao mundo. Amém? Sem delongas, vamos dar início à nossa lição. Hoje, dia 12 de abril de 2020, nós estaremos fazendo menção da segunda lição da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema dessa lição de hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós vamos estar acompanhando aqui, através dos slides, para aqueles que não têm a sua revista aí, nós preparamos a lição em slides aqui, para que os irmãos possam estar acompanhando a lição. Amém?
Então, nosso tema do nosso trimestre é a Igreja Eleita. Estaremos fazendo menção da segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Os objetivos específicos dessa lição é refletir a respeito da nossa posição em Cristo. Segundo objetivo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro, explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4 e versículos 9 ao 14. Diz assim, irmãos, que os irmãos possam acompanhar comigo a leitura bíblica. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom, irmãos, nós acabamos de ler a nossa leitura bíblica em classe e nós agora estaremos dando o início à nossa lição. E, como eu havia dito, nós preparamos aí, consegui num grupo de apoio de professor da EBD, alguns slides, algumas artes aí, e nós conseguimos fazer esse slide da lição. Então, os irmãos vão acompanhando conosco a leitura da revista e nós faremos os comentários devidos acerca da nossa lição, amém? Então, vamos ao texto. Introdução. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso, que na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério
que estiver oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. No nosso primeiro tópico, nós estaremos falando sobre a nova posição em Cristo. E o ponto 1 vai falar sobre a doxologia. O ponto 2, as bênçãos espirituais. E no ponto 3, a nova condição. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, nós estávamos lendo aqui nessa nova posição em Cristo. Deus, ele nos outorga em Cristo o privilégio da salvação. Eu fiz umas anotações aqui e achei bem interessante esse termo que o autor, o pastor Douglas, usou para trazer à nossa realidade a questão da salvação. Ele diz que Deus outorgou a salvação através de Cristo Jesus. Eu fui procurar um significado de outorgar, aonde que essa palavra poderia se aplicar. Significa ato de consentir algo para outra pessoa. Geralmente, o direito de outorga se dá mediante algum tipo de compensação financeira. Interessante que na outorga, quando nós vamos fazer alguma aquisição de algum bem durável ou então prestação de serviço, é dado ao direito de outorga. Ou seja, se eu presto algum serviço para alguém, eu outorgo a essa pessoa esse bem, eu dou direito de posse para essa pessoa através da outorga. É o quê? É uma concessão que se dá referente a esse bem. Aí, trazendo a nossa realidade, Jesus Cristo, por sua infinita graça, nos outorgou o direito à salvação. É interessante, irmãos, porque quando se fala desse termo outorga, a gente lembra dessa questão da concessão. E a concessão, ela é uma via de mão dupla, né? Você quer ter um bem, então eu vou ter que fazer o quê? Ter que te dar uma compensação para esse bem. Mas Jesus Cristo, ele outorgou-nos o direito da salvação, sendo que nós mesmos, nós não tínhamos com que pagar essa salvação. Essa salvação, por mais que nós pudéssemos nos esforçar, por mais que nós pudéssemos correr atrás, juntar riquezas, não seria bastante para pagar essa salvação que nós temos. Então, o Senhor Jesus, através da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia, ele pagou o preço dessa salvação para que fosse distribuída para os homens, para que fosse distribuída para os escolhidos, aqueles que crescem no seu nome. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa outorga está disponível para todo aquele que nele crê. Aquele que crê que na última sexta-feira é comemorado no mundo o Dia da Paixão de Cristo. Há cerca de 2000 anos atrás, Jesus Cristo estava outorgando-nos, através da sua morte na cruz, a salvação. E hoje, que nós comemoramos também o dia de Páscoa, os países que o cristianismo ele é adotado como religião, a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo. É através da ressurreição de Cristo
nós temos a esperança de ter com ele a vida eterna. No decorrer da nossa lição, nós vamos ver algumas coisas interessantes acerca da ressurreição de Cristo, o que ela fez para que nós possamos estar com Cristo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. O ponto 1, ele fala sobre a doxologia. A doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e as suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse texto bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, irmãos, esse texto é uma das doxologias que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Nós temos alguns outros exemplos desse tipo de literatura, desse tipo de texto. Por exemplo, na própria Epístola de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, nós temos um exemplo de doxologia. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nós também temos uma outra, o apóstolo Pedro falando também usando esse recurso da doxologia, que nada mais nada é que uma expressão de louvor, um texto que se fala de uma expressão de louvor. E a palavra doxologia, ela tem como origem, ela é uma junção de duas palavras no grego, onde doxo ou doxa, ela significa glorificação, tem um sentido de glorificação, de adoração e de louvor. E logia significa palavra. Então é uma palavra de louvor e adoração a Deus. Amém? Então, a doxologia é uma expressão de louvor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a epístola de Paulo aos Efésios, essa doxologia relatada em Efésios, ela tem uma coisa interessante, que ela fala sobre... Ela está contido o maior parágrafo da Bíblia. Nós vamos utilizar o versículo 3 até o 14, é a maior expressão de uma frase na Bíblia Sagrada. É interessante porque a inspiração que Paulo teve ao escrever essa doxologia, ela é bem peculiar devido à condição que Paulo estava vivendo naquele momento. Paulo estava em Roma, preso, e ali ele escreve de uma maneira tão assim profunda, uma maneira tão bonita, vamos colocar assim, em detrimento da posição que ele estava, né? Ele estava preso, estava encarcerado, amarrado, né? Assim, sim, privado de locomoção, vamos colocar assim, como nós estamos no momento, né? Hoje, mais ou menos, né? Vamos colocar assim, mais ou menos. Mais ou menos hoje, nós estamos com uma situação bem longe, né? Mas, assim,
adequada ao que Paulo esteve, né? Estamos vivendo momentos de reclusão, momentos de ficar mais dentro de casa, né? E Paulo, ele escreveu o maior parágrafo da Bíblia Sagrada inteira nessa condição. Uma condição de privações, uma condição de prisão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus, né? Então, Deus, ele, através de Paulo, em prisão, ele pôde adorar a Deus em condições adversas. E isso, irmãos, traz uma coisa interessante para nós, porque muitas das vezes a gente temos uma vivência de perspectivas de que a gente só pode ser feliz, a gente só pode adorar a Deus quando as coisas estão acontecendo na maneira que nós queremos, né? Na maneira que nós esperamos, na maneira que nós desejamos e na maneira e que a gente acha que é a ideal. Mas a verdade é que para se ter uma vida de adoração a Deus, não depende de nada. Só dependemos de quê? Da graça de Deus. A graça de Deus é o elemento principal e essencial e primordial para que nós possamos ter uma vida de verdadeira adoração a Ele. Essa doxologia de Paulo, ela é um tiro, é um pisão no nosso pé, naquele momento que a gente fica, muitas das vezes, murmurando a Deus, muitas das vezes a gente fica reclamando com Deus da nossa situação e a gente perde, às vezes, momentos perfeitos e adequados e lindos de promover a Deus um louvor, um verdadeiro louvor e adoração. Um louvor de adoração que não depende de circunstâncias. Muitas das vezes, nós aprendemos que para se louvar e adorar a Deus, nós temos que estar sempre sentindo aquela coisa no que a gente vê nas igrejas, né? Aquele momento de êxtase. Eu preciso estar sentindo aquela presença gloriosa de Deus. Eu preciso estar vivendo um momento de alegria para poder adorar a Deus. Mas Paulo, através dessa doxologia, principalmente dessa doxologia, estava preso. Estava vivendo dias difíceis, mas isso não foi capaz de impedir a sua adoração. Então fica a dica, meus irmãos. Em momentos de dificuldade, adore a Deus. Adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Nessa doxologia, Paulo, ele fala sobre as bênçãos espirituais e ele manifesta, que são manifestadas em duas maneiras. A primeira maneira que é feita a manifestação é quanto à sua natureza. E ela pode ser dividida em salvação, adoção, redenção e eleição. As bênçãos espirituais, elas são manifestadas quanto à sua natureza nesses seguintes itens: salvação, eleição, adoção e redenção. Quanto à sua esfera de atuação, a manifestação, ela se manifesta, a manifestação da graça, a manifestação das bênçãos espirituais, elas se manifestam quanto na sua esfera, nos lugares celestiais em Cristo. O que isso quer dizer? Para que nós possamos gozar das bênçãos da salvação, da adoção, da redenção e da eleição em Cristo, é somente quando nós adentramos numa esfera, num local específico. Esse local, esse lugar que a Bíblia diz que é lugares celestiais, se chama Cristo.
Em Cristo Jesus, nós temos a condição de receber essas bênçãos espirituais nesses lugares. Ter acesso a esse lugar especial é somente através de Cristo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Prosseguindo, irmãos. O ponto 2. As bênçãos espirituais. Obviamente, as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos mencionadas são na longa passagem de Efésios, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o espírito da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é bom, irmãos, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. 3. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos todos os benefícios advindos dessa redenção. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu vou fazer aqui uma forma para os irmãos participarem da aula. O que acontece? No templo, geralmente, a gente faz os irmãos participarem da aula, faz os irmãos fazerem as leituras. E eu vou fazer uma coisa aqui com os irmãos. Eu vou pedir, geralmente na igreja eu peço para alguém, eu escalo algumas pessoas para poder estar fazendo algumas leituras, né? Leitura da Bíblia, leitura de tópicos da revista. Eu vou fazer uma experiência aqui com os irmãos. Que experiência é essa? Como é que vai ser? Eu vou citar uns versículos bíblicos e eu vou pedir para que você coloque aqui nos comentários. E na hora de for ler, eu vou ler para os irmãos, mas só que os irmãos vão digitar o versículo aí. Então, até para ver se você está com a sua Bíblia também acompanhando a lição. Tá bem? Então, assim, eu vou escalar algumas pessoas aqui que estão online aqui, e os irmãos vão chegar e vão digitar. Não vou escalar, não. Vou pedir para alguém se voluntariar para escrever o versículo bíblico. Amém? Aí você vai escrever o versículo bíblico aqui no comentário, e eu vou estar expondo esse comentário aqui na live. Amém? Os irmãos entenderam? Então, eu vou pedir para um voluntário que abra a sua Bíblia deixa eu ver aqui. Em João, capítulo 1, versículos 1 e 3, ao 3. Alguém? Mas essa aqui nós vamos ler à frente essa referência, amém? Uma pessoa que se voluntaria para ler João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ler não, escrever. Outra pessoa. Aí você diga assim, ó, irmão Diógenes, eu vou digitar João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Outra pessoa
vai abrir Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3. Amém? Os irmãos entenderam? Então vamos dar continuidade aqui na nossa lição. Então, essa nova condição que o apóstolo Paulo ele nos traz à tona, ele fala sobre essa nova questão dessa nova vida que nós temos através de Cristo Jesus. Essa nova vida, irmãos, o que deve se deixar claro é que, por mais que nós quiséssemos fazer algo que nos faça dignos para ter essa nova vida, nós não conseguimos. Por quê? Porque nós somos, de regra, irreconciliáveis com Deus. Essa quebra que houve no Éden, essa quebra de vínculo, de concílio, né? Essa comunhão que houve através de Adão, ela foi de forma de certa forma irretratável para a nossa parte para com Deus. Foi uma agressão deverasmente grande. Ó, o irmão Osmi vai digitar João 1:3. João capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, o irmão, quando eu falar, deixa já digitado, quando eu falar ok, o irmão manda o chat aí, amém? Então, essa quebra, essa forma agressiva que nós aborrecemos a Deus, ela, de certa forma, ela é irretratável a partir de nós para com Deus. Mas a sua graça, esse que é toda a diferença nesse nosso relacionamento com Deus, a graça de Deus, ela é de uma forma imensa, que ela é capaz de nos alcançar. A palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecemos em nenhum aspecto a nossa reconciliação com Deus. Nós somos, de certa forma, culpados dessa cisão que houve entre Deus e homens. Todos os homens pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas através da graça infinita, a graça perfeita de Deus, nós temos novamente esse acesso a Ele. Então, não depende de nós, mas sim dele. Ele nos amou primeiro. E ele nos elegeu, nos escolheu, para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis diante dele. Ele mesmo nos reconciliou com ele. Por nós não conseguimos, irmãos. Deus, ele possibilitou, através da sua graça, imensa graça, essa reconciliação com ele. Então, através dele, nós temos essa nova condição. Nisso eu estou querendo trazer para os irmãos é que, apesar de tudo, nós não somos merecedores em nada, mas foi ele que nos amou primeiro. É através do seu amor, da sua graça, do seu sacrifício, é que ele nos reconciliou consigo mesmo, através do seu corpo, na cruz do Calvário. E completou tudo num domingo de manhã, através da sua ressurreição. E através dele nós temos essa possibilidade de viver com a vida de Cristo em nós. E os efeitos dessa vivência de Cristo, ela nos traz uma nova vida. Essa nova vida que nós temos em Cristo, ela nos faz ser diferentes. Na lição, se não me engano, na última lição do trimestre passado, nós falamos sobre a regeneração, na penúltima, a regeneração, na última, isso mesmo, na última. Nós falamos sobre a regeneração desse homem.
que é dado em Cristo. Então, Cristo, ele nos proporciona uma nova vida. E Deus, ele quer que eu e você usufruamos dessa nova vida. Que ele, através da sua vida derramada na cruz do Calvário, ele nos dá através de sua graça. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Segundo tópico. O segundo tópico, ele fala sobre uma vida cristocêntrica. Essa vida cristocêntrica. Vamos aqui ao slide. Uma vida cristocêntrica. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados, dos pecadores, e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Nesse tópico, nós vamos falar sobre a revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua verdade. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, a revelação do mistério, o mistério da sua vontade. Paulo, ele fala sobre essa questão do mistério, né? Religiões que tratam de ocultismo, aquela coisa misteriosa, aquela coisa, vamos colocar assim, que leva ao ocultismo, a percepção do ocultismo. Não é nada disso. É mistério porque era algo que é de ser revelado. Algo que se está oculto, mas de forma que Deus, ele revela aos seus filhos. Para que eles possam entender essa boa nova, essa notícia. O plano de Deus, que é inacessível aos homens, o pecado fazia inacessível. O plano de Deus, que ele era, corrigindo, o plano de Deus que era inacessível ao homem, por causa da condição pecaminosa dele, em Cristo ele passa a ser acessível. Vamos pensar um pouquinho acerca disso? Porque quando você pensa na encarnação de Jesus, Jesus se encarnou e trouxe a mensagem da boa nova, das boas novas. Os judeus, que era o seu próprio povo, o povo escolhido, o povo que foi eleito por Deus para ser portador da mensagem de Deus. Só um instantinho, teve um probleminha aqui. Japonã, vê aí o celular com a e-mail aí, por favor. Me atrapalhou aqui. Tivemos um probleminha técnico aqui, irmãos. Então, irmãos, perdão, irmãos. Voltando aqui. O pecado que nos fazia inalcançáveis, inacessíveis a esse plano de Deus, através de Cristo, ele nos deu acessibilidade ao conhecimento desse plano. Vejamos que Cristo, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, né?
Quem eram esses seus? Os seus eram os judeus. Os judeus, eles não entenderam, não aceitaram o plano de Deus. Por quê? Por conta do pecado a qual eles viviam. A condição pecaminosa os tornavam cegos, que os impossibilitavam de ter o conhecimento do plano de Deus. E através de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós temos o véu, ele se rasgou no meio e o plano de Deus se tornou acessível aos homens. Antes disso, o plano era inacessível. Agora, com Cristo, com o sacrifício de Jesus Cristo, ao véu do templo se rasgar, nós temos agora acesso, livre acesso ao plano de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que plano era esse? O plano de Deus era que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cristo, ele deseja que nós estejamos nele e com ele. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ponto 2, irmãos. Ponto 2. A plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Solicito que os irmãos agora, o irmão Osmir e a irmã Regina Rodrigues, coloquem os textos aí que foram designados. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que, no fim, todos serão salvos, mas que, finalmente, tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para a plenitude dos tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, isso aqui é tremendo. O mistério da vontade de Deus. E agora vamos saber qual é essa vontade. Qual é o plano de Deus para nossas vidas? Não só para nossas vidas, mas o plano de Deus para toda a criação, para todo o cosmos, para todo o universo. Vamos aqui ler o versículo aqui que o irmão Osmir colocou. É como se o irmão Osmir, eu vou estar lendo o texto, é como se o irmão Osmir estivesse lendo, tá bem? Então vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Irmão Osmir, muito obrigado pela sua participação na nossa live. Que Deus possa abençoá-lo rica e agora só estamos aguardando a nossa irmã Regina Rodrigues fazer a explanação do texto dela. Então, irmãos, nós vemos aqui, vou botar aqui o texto de novo aqui. Nós vemos que Deus, no princípio, ele é participante de toda a criação, né? Aqui diz:
o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Deixa eu botar o dedinho aqui. E, agora, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós vemos a participação de Deus no princípio em todas as coisas. Em todos os detalhes, Deus participou do processo de criação. Jesus participa do processo de criação. Ou seja, de todo o átomo, de toda a estrutura molecular, de toda a expansão que existe no universo inteiro, é obra, faz parte da mão de Jesus Cristo. Jesus estava operando em toda a matéria que existe no universo. Tudo que existe, material e espiritual, existiu por meio de Jesus Cristo. Isso é extremamente fantástico, porque nós vemos que Jesus ele atua em todas as esferas, tanto material como espiritual. Em relação à esfera material, né? Esse domínio de Cristo, ele, em sua essência, não foi perdido. Mas quando se fala sobre a questão de domínio, o domínio dessas coisas, ela se perdeu de Cristo de certa forma. Preste bem atenção. Na forma de domínio, quando o homem pecou, o homem, ele foi, esse domínio que ele tinha outorgado ao homem, que lá em Gênesis ele deu lá para o homem, ó, agora você dominará a terra e sujeitará a terra. Deus outorgou o domínio do planeta Terra, do universo, ao homem, e ele outorgou ao homem. E essa outorga, esse direito, essa concessão que ele deu ao homem, o homem, ele perdeu através do pecado. O homem pecou, e esse direito de domínio das coisas que ele tinha, ele perdeu, e o Satanás, o diabo, o cão, o chifrudo, ele passou a controlar essas coisas. O homem tem domínio hoje sobre a natureza, sobre muitas coisas, em parte. Tanto é que Jesus, em um dos seus discursos, ele diz que o mundo jaz no maligno, o domínio, o controle da sociedade, do cosmos aqui, do Cronos, né? O tempo dos homens, existe uma nova pessoa que está dominando, que é o Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, esse domínio de Cristo, ele de uma forma abrangente, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem o controle e domínio sobre todas as coisas. Mas Satanás, ele tem um domínio também de algumas esferas do mundo. O controle da sociedade, o controle da política, ela está toda nas mãos do adversário. Então, não se engane, irmãos, não se engane. Como se nós levantamos pessoas que
Eu mudei aqui a tela aqui. Que deu uma travada aqui no celular. Agora estou usando o notebook agora. Os irmãos estão me ouvindo bem agora? Estão me ouvindo bem? Voltou, né? A tela não está mais tão nítida assim, mas... Agora, os irmãos estão me ouvindo bem, né? Amém. Louvado seja Deus. O áudio está bom? Então, vamos lá, irmãos. Então, como eu estava dizendo, Cristo, o plano de Deus, o mistério, a vontade de Deus é que todas as coisas elas venham convergir em Cristo novamente. Haja essa convergência de Cristo novamente. Eu vou estar voltando aqui, irmãos, para voltar aqui ao raciocínio aqui, que mudou um pouquinho. Então, a vontade de Deus, vou citar aqui o versículo que a irmã colocou para nós estarmos fazendo a leitura. Peço perdão aos irmãos aí pela conexão, ter dado essa caída. Aqui, o versículo da irmã Regina. Deixa eu levantar um pouquinho para aparecer. A quem, isso aí, Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, à destra da majestade nas alturas. Perdão. Então, em Cristo, nós temos essa reconciliação, essa convergência das coisas retornando para Cristo. E quando isso vai acontecer, irmãos? Quando é que o plano de Deus vai se concretizar? O plano de Deus, ele vai se concretizar no que nós chamamos de plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Na plenitude, quando vai acontecer a plenitude dos tempos? Será que alguém vai me perguntar aí? Quando vai acontecer a plenitude dos tempos? Quando todas as coisas convergir em Cristo novamente. Quando é que vai ser isso, irmão Diógenes? No culminar da sua segunda vinda. Ela começou quando? A plenitude dos tempos, ela já deu início. Nós estamos vivendo o processo da plenitude dos tempos. Quando é que ela começou? Ela começou no momento no nascer de Jesus. Jesus nasceu, a plenitude dos tempos, ela deu início ali, no seu nascimento. Então, já teve alguns eventos que já estão acontecendo, né, para ela se finalizar, a sua morte e ressurreição, hoje Páscoa. Desejo a todos também uma Páscoa, uma boa Páscoa, feliz Páscoa para todos, né? E passando pela sua morte e ressurreição, e ela culminará na sua segunda vinda, aonde a sua glória será manifestada diante de todos. A Bíblia diz que todo olho verá. A Bíblia diz que toda língua confessará, e todo joelho há de se dobrar diante de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E nós, a partir dessa plenitude dos tempos, dessa convergência que Cristo quer fazer, nós fazemos parte também, porque através dele nós podemos participar dessa convergência também. Quando nós estamos nele e possamos ser agentes
agentes do seu reino, nós estamos também sendo coparticipantes do seu reino. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que grande glória, que grande privilégio Deus nos concedeu, de podermos ser participantes do seu reino. Vale um glória a Deus por isso? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A vontade de Deus que todas as coisas, como estavam lá no Éden, elas possam convergir novamente em Cristo. Ele possa ter o domínio de todas as coisas. Isso se dará na sua segunda vinda. Amém? Por isso que nós devemos estar prontos. Devemos estar prontos para a sua segunda vinda. A sua segunda vinda, ela se dará. A segunda vinda se dará, como eu estava dizendo, nós estamos vivendo os momentos da plenitude dos tempos. Começou a encarnação e muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo aqui momentos aqui que eu já vi até muitas pessoas falando sobre, nossa, Jesus está demorando tanto para voltar. Olha, desde não sei quando aí, minha avó dizia que Jesus ia voltar e até hoje Jesus não voltou. Meus irmãos, a palavra que eu tenho para vocês é que vocês façam parte de Cristo. Que façam parte dessa realidade em Cristo. Nunca desista de ter isso em mente. Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando. Está próxima a segunda vinda de Jesus. O que eu gostaria de dizer para você nessa manhã é que a sedução para que você perca essa fé, perca essa esperança, ela é muito grande. É muito grande. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, estamos vivendo essa pandemia, né? Não vai ser difícil você ver muitas pessoas se esfriarem na fé e se perguntar, nossa, por que Deus permitiu tanta coisa dessa como essas acontecer, né? E a fé de muitos, como diz as Escrituras, vão se esfriar, vão se perder. Pessoas vão entrar em verdadeiras apostasias, mas isso tudo já está descrito na Bíblia Sagrada. O meu desejo, a minha oração é que vocês que estão me ouvindo nesse momento e que vão me ouvir depois, é que não percam a esperança. Não deixe a chama da esperança se apagar na sua vida. Jesus Cristo vai voltar em glória. Quer você creia ou não, quer você desista ou não, ele vai voltar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ponto 3. Só para pensar. O novo universo será totalmente unificado em Cristo. Quando todas as coisas convergirem em Cristo, todas as coisas se tornarão para Ele. Isso é aquelas coisas que eu digo, isso é magnífico. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ponto 3. O louvor de sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, eles e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que Cristo, os crentes de ambos os povos, são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo, com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina
na sua glória. Meus irmãos, você sabe que nós acabamos de ler? Você sabe o que você acabou de escutar? Você acabou de escutar é que as coisas, elas surgem no coração de Deus, na vontade de Deus. A vontade de Deus é qual? É que todos nós sejamos salvos. A vontade seria essa. Conseguinte, olha só o texto. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Ou seja, tudo que você faz, toda a sua capacidade, toda a sua condição, ela vem de Deus. E isso, irmãos, é importante que seja enfatizado, porque a maior causa de queda das pessoas é quando elas se acham que elas são alguma coisa. Quando elas se acham que têm alguma coisa. É quando o orgulho entra, quando a soberba ela entra e as pessoas se acham donas de si. E quando isso acontece com o ser humano, meus irmãos, a queda ela é inevitável. As pessoas entram num caminho de engano na qual elas pensam que estão vivendo alguma coisa que está em Deus, em Cristo, mas elas estão vivendo o seu centro egocêntrico, o centro do seu umbigo. A sua vontade é a que interessa, e não a vontade de Deus. Nós temos que buscar estar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que buscar estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que buscar saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. O texto que eu gostaria de deixar para os irmãos é aquele que um dos textos que eu mais gosto e gosto sempre de falar. É que aquele que é nascido de Deus, ele é como o vento. O vento sopra para onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. Se você é nascido de Deus, eu gostaria que você colocasse em prática esse texto bíblico. Você não tem a sua vontade. Não viva a sua vontade. Viva a vontade de Deus na sua vida. Porque essa é a boa vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Prosseguindo. Olha aí um texto bonito para nós também estarmos lendo aqui. Deixa eu maximizar aqui a tela. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O terceiro tópico. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Ponto 1. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo. No momento da conversão,
Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E o que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo aqui, o selo do Espírito Santo, ele nos serve como uma titularidade da nossa vida para com Deus. Ele é o que possibilita essa capacitação de nós fazermos a vontade de Deus. Ele é o selo ao qual nos dá o penhor, que nos dá o penhor da justificação em Cristo Jesus. Levando-se em consideração que penhor, nós vamos falar no próximo ponto, vamos falar sobre o penhor. Está falando sobre penhor, sobre penhorar as coisas. Ele, através desse selo, ele nos trata como propriedade sua, né? E o interessante dessa questão da propriedade, ela vai nos dar a ideia da questão da servidão, né? Quando o servo, o escravo, ele é pertencente ao seu senhor, ele tem um período de servidão para o trabalho para o seu senhor, né? Então, quando o seu servo ele quer continuar servindo ao seu senhor, ele tem algumas características que visíveis de que a servidão para aquele seu senhor não é mais por obrigação da lei, mas sim pela sua vontade. Um grande exemplo que demonstra essa servidão, ela é pela questão do furo da orelha, né? Temos aquela passagem do servo da orelha furada. É aquele que... Perdão. É aquela do servo, ele passou do seu período de servidão e ele gostaria de continuar servindo ao seu senhor. Então, de maneira pública, ele fura a sua orelha e ele demonstra para toda a sociedade que ele não é mais escravo por determinação da lei, mas sim por vontade própria. E o selo do Espírito, ele acontece dessa mesma forma. O selo que nós temos em Cristo, ele é condicionado à sua vontade, à vontade de Deus, e à nossa vontade de querer servi-lo em espírito e em verdade. Amém? Então, que os irmãos tenham essa consciência de que a servidão que nós temos para Deus, ela não é uma coisa imposta, é uma coisa voluntária. Ninguém é obrigado a servir a Deus, mas aqueles a quem nos serve por vontade própria, Deus, ele derrama da sua graça, do seu Espírito e coloca nele o selo que o capacita para fazer a sua vontade. Porque por nós mesmos, nós não conseguiríamos adorar a Deus, nós não conseguiríamos fazer a sua vontade. Nós só conseguimos porque nós temos o selo de Deus na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos prosseguir na nossa lição.
O auxílio da Bíblia de Estudo MacArthur diz: esse selo do qual Paulo fala diz respeito a uma marca oficial de identificação colocada numa caria, num contraio, ou em qualquer outro documento, num contrato, ou em qualquer outro documento. Por meio disso, esse documento estava oficialmente sob a autoridade da pessoa cujo timbre estava o selo. Selo expressa 4 verdades principais. 1, segurança. 2, autenticidade. 3, domínio. E 4, autoridade. O Espírito é dado por Deus como garantia da herança futura do cristão em glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. 2, o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança. O termo grego, arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo, tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Mateus 24, 13. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos que o penhor, ele quer dizer o depósito, quer dizer o pagamento, né? Aquilo que dá o direito de você ter alguma coisa. O engraçado é que essa palavra penhor, ela também tem na sua origem, ela também tem uma ligação com a aliança, né? A aliança, ela tem a mesma estrutura de palavra, né? O penhor, a aliança. E nós vemos que o penhor o Espírito Santo, ele foi derramado em nossas vidas como penhor, como selo, como pagamento, como algo que nos dá viabilidade para poder exercer algo, né? Para exercer irmãos, para poder exercer uma obrigação ou então uma atividade. Através do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos trabalhar capacitados para a obra de Deus. Isso também é muito interessante, porque quando nós fazemos algo em nome de Deus, em nome de Cristo, nós fazemos não com as nossas capacidades, não com os nossos valores, mas com o penhor que nos foi dado, com o valor, algo de valor que nos foi dado, né? Quando você penhora alguma coisa, você vai lá no banco, você pega lá, é como se você pegasse um empréstimo lá no banco. Você tem uma joia, algo de valor, né? Muitas pessoas fazem isso na Caixa Econômica Federal, por exemplo. Ela tem lá uma joia, uma aliança, um bem, que ela vai lá e penhora aquele bem e ela recebe algum valor em troca. O valor é esse que vai trazer algum benefício. Você vai usufruir daquela penhora, daquele valor que você depositou ali. O Espírito Santo, irmãos, Deus, Jesus Cristo,
penhorou em nós o Espírito Santo, para que nós possamos agir, usufruir das bênçãos de Deus na nossa vida. Para que nós possamos usufruir da vontade de Deus, não do valor que existe em nós, não da capacidade que existe em nós, mas do valor, da capacidade, da experiência do Espírito Santo que foi penhorado em Cristo em nós. Então, quando nós fazemos algo em nome de Deus, não fazemos de nós mesmos, mas nós fazemos da capacidade que foi colocado de Cristo Jesus através do seu Espírito Santo em nós. Então, há quem diga que o fulano de tal, ele é uma bênção. Olha que como a pessoa é assim, como a pessoa é assada, né? Mas isso tudo não é próprio daquela pessoa. Aquilo é dom de Deus. Se a pessoa tem uma facilidade para falar, se a pessoa tem uma facilidade para ensinar, tem uma capacidade para pastorear, e olha só, se uma pessoa tem a capacidade de amar a outra pessoa, isso não vem dele mesmo, mas sim é dom de Deus. Até as coisas mínimas que nós fazemos vem de Cristo. Vem do penhor do Espírito Santo. Ninguém é bom por si só, mas sim por Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo ele foi derramado sobre todos nós. Nós temos agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos usufruir dessas bênçãos. Nós devemos usufruir dessas bênçãos. Nós devemos ter que viver isso. Tem um louvor que diz que aquilo que separava, o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, eu cantando é uma coisa, né? Agora brilha e cada dia brilha mais. Ou seja, o que essa canção quer dizer? Que tudo aquilo que nos impedia de fazer algo para Deus, que tudo aquilo que nos impedia de ser algo em Deus, já não existe mais. Essa separação não existe mais. A porta está aberta. O véu foi rasgado. Hoje você tem livre acesso em Cristo Jesus. Agora depende de nós tomarmos posse disso, de nós vivermos essa realidade, de nós realmente usufruirmos da herança que Deus nos dá. E olha, outra coisa, importa que nós sejamos herança de Deus. Isso é mais importante, irmãos, porque Deus deu ao Filho, nos deu ao Filho como herança. E olha só a importância disso, irmãos. Quando se fala que nós somos herança de Deus, herança de Cristo, isso nos torna valiosos para com Deus, mas não em nós mesmos. Não é que o Diógenes é valioso, mas aquilo que foi derramado no Diógenes, aquilo que foi derramado no Marcelo, na Regina, no Osmir, no Marcos, na fulana, no Cicrano, em todo aquele que crê, é o que te faz valioso para Deus, irmão. Aleluia. Você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Eu já ouvi isso em alguma música já. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, olha só, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, que você possa colocar aí nos comentários, que nós estaremos respondendo em tempo oportuno. Conclusão, irmãos. Vamos aqui partir para a conclusão. Já passamos um pouquinho do nosso tempo. Conclusão.
Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Meus irmãos, que os irmãos possam ter ciência de que todas as coisas hão de convergir para a glória de Cristo. A sua vida, a nossa vida, ela tem um propósito de levar a glória, a exaltação da glória de Deus. Tá? Que Deus possa abençoar os irmãos rica e abundantemente. Eu peço perdão aos irmãos pelos probleminhas técnicos que nós tivemos aqui com a conexão. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que Deus possa ter misericórdia de nós e possa abençoar os irmãos rica e abundantemente. Amém? Eu vou estar chamando agora aqui para o nosso pastor presidente Marcos Bandeira para estar fazendo algumas considerações. Deixa eu apertar o microfone dele. Com vocês, nosso pastor presidente Marcos Bandeira. A paz do Senhor, mais uma vez, meus queridos irmãos. Muito pouco tempo para tratar de um tema tão importante para toda a igreja, em todos os tempos, e eu diria, em especial, nos dias atuais. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Hoje, nosso irmão presbítero Diógenes, ele fez a abordagem sobre a nova posição em Cristo que temos, né? Um privilégio que temos hoje como novas criaturas, homens nascidos de novo. Também abordou sobre uma vida cristocêntrica neste mundo, a necessidade de conhecer os mistérios de Deus, a necessidade de nós, de fato, vivermos, né, conscientes sobre a plenitude dos tempos, né? Hoje, dentro do plano dos próprios Deus, nós estamos inseridos na condição de nova criatura. É um privilégio muito grande nosso estarmos participando desse projeto maravilhoso do Senhor. Também nós tivemos aí no tópico de número 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Foi abordado aí o propósito do Senhor Deus em nos revelar uma pequenina parte daquilo que está reservado a todo aquele que, crendo nele, alcançar a eternidade, né? Então, hoje nós temos um privilégio muito grande de conhecer a parte divina do Senhor, né? A divindade através da pessoa do Espírito Santo que atua em nós, tem transformado o nosso ser, o nosso homem interior, tem feito com que nós venhamos ter experiências indizíveis, na verdade. Nós não temos como relatar como pessoa, cada indivíduo, na sua experiência pessoal, né, o privilégio de ter a marca do Espírito Santo em nossa vida, é um privilégio muito grande. Quando nós começamos a observar o que o Espírito Santo tem feito em nós, em nosso viver, quantas maravilhas têm nos sido reveladas para vivermos o privilégio dessa nova vida. Eu quero deixar para você o convite, né, para que você possa meditar, estudar a Bíblia Sagrada e a lição, né, a próxima lição de número 3, próximo domingo, dia 19 de abril, cujo tema é eleição e predestinação. Nós temos aí muitas dificuldades quando se fala deste tema, né? Fala sobre a eleição, sobre a predestinação,
vemos muita dificuldade considerando algumas doutrinas introduzidas em nosso país concernente a este tema. Então, estude a lição de número 3, procure abrir a Bíblia, procure observar nos comentários bíblicos, faça os seus registros. Certamente o nosso irmão Diógenes, ele vai estar abrindo espaço para que você envie as suas perguntas por e-mail para ele, para que ele possa, então, de posse dessas perguntas, estar te respondendo. Eu sei que online fica difícil, ele está respondendo perguntas, mas você pode mandar pelo WhatsApp dele, ou da própria igreja, ou até mesmo aqui, né, na página do Facebook da igreja, perguntas sobre o tema que está sendo abordado neste trimestre. Eu quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, a continuar, né, no nosso programa de leitura bíblica durante o ano. Nós temos aí um projeto, né, que foi desenvolvido, a proposta desenvolvida pela Sociedade Bíblica do Brasil, e nós estamos fazendo aí uma campanha de leitura bíblica ao longo do ano. Então, estou querendo lembrá-los. Também lembrando que logo mais nós teremos nosso culto online em nome do Senhor Jesus. Estaremos louvando a Deus, estaremos orando, estaremos clamando ao Senhor, nosso Deus, né, pela nossa nação brasileira, que é um momento muito delicado que estamos vivendo aí. Precisamos orar e, sobretudo, atentar para o privilégio que temos hoje, né, de sermos participantes, né, da natureza divina em Cristo Jesus, o penhor do Espírito Santo. E hoje, um dia que é celebrado ou comemorado a Páscoa, nós precisamos procurar observar o sentido real da Páscoa. Não temos aí a condição de nos deixar levar a tradição do nosso povo brasileiro, ou até de outras nações católicas, e com aquisição de ovo de Páscoa e coisas desse gênero. Mas precisamos lembrar de que o Senhor Jesus, ele estabeleceu a nova aliança para que nós pudéssemos estar vivendo essa nova vida, vivendo a sublimidade das bênçãos do Senhor pela pessoa bendita do Espírito Santo. Então, que você possa ter uma Páscoa, no dia de hoje, abençoadíssimo, um dia de reflexão, de gratidão ao Senhor Deus, de louvor e adoração ao seu nome, e que nós possamos, logo mais, estar 19 horas, nos reunindo aqui no Facebook para adorarmos a Deus, para glorificarmos ao Senhor e meditarmos na sua poderosa palavra. Vamos continuar orando pelo nosso povo, pela nossa nação brasileira, vamos continuar orando pelo mundo, né, que está aí em caminhos, em passos largos para crises diversas sobre a terra. Eu vou estar orando nesta hora e gostaria que você nos acompanhasse. Nesse momento de oração, eu gostaria de inserir pedido de oração pela família enlutada da nossa irmã Cristiane, né? Irmã Cristiane, não vou dizer que perdeu, mas está contristada porque o Senhor recolheu um dos seus irmãos no dia de ontem. A irmã Cristiane, esposa do presbítero Antenor. Então, nós vamos estar orando para que o Espírito Santo possa consolar, abençoar aquela família que está ali, com certeza, entristecida pela separação momentânea, mas que em breve nós estaremos juntos, né, para a eternidade no Senhor. Quero agradecer a participação de todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco aí, participando dessa live, né, várias irmãs, vários irmãos, pessoas de várias partes aí do Rio de Janeiro e até de outro estado. Então, vamos estar orando ao Senhor nesta hora. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra. Graças te damos pelo privilégio, ó Deus, de sermos participantes dessas riquezas eternas que o Senhor, teu Filho, o Senhor Jesus, nos conferiu com a vitória na cruz. Te agradecemos pela ação do teu Espírito Santo, que nos tem dado uma nova vida hoje,
e a cada dia tem transformado a nossa vida à medida que vamos descobrindo as riquezas que certamente em breve nos serão reveladas na sua plenitude quando estivermos diante do Senhor, face a face. Pai Santo e Justo, neste momento queremos clamar a Ti pela nação brasileira, pelas autoridades constituídas, queremos clamar a Ti pelas nações que estão vivendo novos rumos, né, neste tempo presente. O mundo está mudando, muitas coisas estão acontecendo e em breve muitas ainda hão de acontecer conforme a Tua palavra. Que o Senhor possa tomar em Tuas mãos a Tua igreja, sustentando a fim de que o Teu povo possa continuar proclamando que Tu és Deus, que Tu és Senhor e anunciando as Tuas boas novas de salvação. Toma em Tuas mãos também, ó Deus, os nossos irmãos que estão enfermos, nosso irmão Ivo, que está ali no Souza Guiar, sua esposa, nossa irmã Raimunda, e incansavelmente tem estado ali acompanhando seu marido, nosso irmão. Abençoe, ó Deus amado, a nossa irmã Cristiane, toda a família, o teu servo presbítero Antenor, e estão contristados com a separação, ó Deus, pois tu recolheste teu filho para as mansões eternas. Nesse momento, ele já descansa com o Senhor e já está contemplando com maior riqueza as grandezas eternas que um dia também nos serão reveladas. Abençoe, ó Pai amado, todo o teu povo, toda a tua igreja nesse domingo, que nós possamos, ó Deus, proclamar o real sentido da Páscoa e que a sociedade que nos cerca possa, ó Deus, ser beneficiada, Pai, com um entendimento claro do propósito da Páscoa, quando celebrada, ó Deus amado, pelos hebreus no passado, e o momento em que teu filho, estando aqui na terra, participando da sua última Páscoa, celebrou a Santa Ceia. Que o Senhor possa glorificar o teu nome na vida de todo o teu povo, assim, a fim de que nós possamos compartilhar esse real sentido da Páscoa a quem ainda não o tem como clareza. Meu Senhor, te agradeço mais uma vez por esse encontro que tivemos online e te pedimos que o Senhor possa, ó Deus, otimizar o tempo a fim de que possamos estar congregados no templo, adorando, bendizendo o teu nome, como de costume sempre fizemos. E que assim o teu nome seja engrandecido, ó Pai, no nome santo de Cristo Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo seja com todos nós e que todos juntos digamos amém. Deus abençoe a todos, tenhamos um domingo feliz, pleno da graça de Deus e que logo mais às 19 horas possamos estar louvando, adorando a Deus. Estaremos no templo fazendo isso com pouquíssimos irmãos, mas você poderá nos acompanhar aí pelo Facebook. Deus abençoe, meus irmãos. Jesus continue confortando, consolando os corações que porventura estão entristecidos, como nossa irmã Cristiane, e essa é a minha palavra. Nosso irmão Diógenes, Deus abençoe. Eu creio que o irmão está sem áudio, viu, Jorge? Enfim, nós queremos agradecer a todos os irmãos e vamos estar encerrando essa live em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.